Olá, estamos aqui para mais um bate-papo do Papo Cabeça, dessa vez com a professora Séries Mota Duarte, terapeuta experiente em terapia do esquema, né, que vai nos brindar hoje com um papo sobre os instrumentos, as ferramentas, estratégias que são utilizados na terapia do esquema. Então, a gente vai começar perguntando aqui para a professora das séries, como é que nós podemos avaliar a necessidade de um paciente de terapia do esquema, né? Que tipo de configuração, que tipo de situação, né, clínica nos leva a buscar a terapia do esquema para um determinado paciente, séries? Bom, olá, Marco. É um prazer estar aqui com você, né? E participar, né, desse episódio de vocês, da ideia do Papo Cabeça, muito bacana, né? E é um prazer sempre, né, falar com você, tanto online como pessoalmente, que a gente já teve momentos de estar trabalhando dentro dessas propostas de formação, né, Marco? Que para Sim, estar contribuindo aí com o pessoal que gosta de estudar, o que está na área aí da exatamente. psicologia em si. Vale Eu acho. comentar que nós Aham. temos um curso, né, um curso sobre terapia do esquema, um curso no qual a Séries é a coordenadora do curso, né, e que professora também do curso, e uma das disciplinas que ela ministra é justamente sobre essa questão dos instrumentos em terapia do esquema, né? Eh, então, Séries, desculpa te interromper. Tá, É, não, qual tranquilo. é, qual é a indicação para a terapia do esquema? O que tipo de situação nos leva a buscar a terapia do esquema? Bom, a gente tem visto cada vez mais, né, Marco, que a importância de o profissional integrar mais conhecimentos na prática clínica dele. É, devido a quê? Hoje as pessoas não trabalham mais só com, vamos dizer assim, só com, tipo assim, eu fiz uma formação em terapia cognitivo comportamental, claro que a pessoa pode fazer essa escolha, mas quando ela tem um conhecimento a mais, ela vai também aumentar as possibilidades, tanto para ela atuar, como ela vai estar oferecendo também um trabalho mais atualizado, ela vai estar oferecendo também um trabalho que vai proporcionar para o paciente melhores ganhos terapêuticos, né? E em relação a essa questão de justamente da pergunta que você fez, em relação a como observar, é importante que o profissional, cada vez mais, ele vá buscando esses outros conhecimentos. Né? Então, se ele é um terapeuta, eu falo assim, se ele é um terapeuta cognitivo comportamental, visto que a terapia de esquema é vista como um aprofundamento, um modelo avançado de TCC, né? E lógico que ela tem um formato mais integrativo, e tem uma compreensão aí para aprofundar, né, buscando esses conhecimentos em relação à história de vida do paciente. Então, quando você está muitas vezes com um determinado paciente e você começa a observar que esse paciente, isso que eu chamo atenção assim na formação, né, Marco? Porque muitas vezes pode ser que o paciente está ali, ele no caminho, o terapeuta também fica vendo que a coisa não anda e tal, e muitas vezes é necessário que ele dê uma revisada aí na proposta de intervenção que ele está fazendo, para que ele possa verificar se não é o momento de entrar com terapia de esquema, ou mesmo que ele, tipo assim, vamos dizer assim, é um profissional que ainda não fez totalmente uma formação ainda, né? Porque o ideal é que a pessoa faça uma formação Uhum. para ela ter consistência naquilo que ela faz. A gente vê que é muito comum o profissional encontrou o modelo do inventário do Young na internet, ou então os grupos compartilham muito os materiais, né, Marco? E às vezes eu acho até perigoso um pouco isso, porque as pessoas têm acesso ao material sem ter a formação, né? Mas é Exatamente, algo que a Séries. gente não tem controle, né? E aí a pessoa Exatamente. acaba utilizando, vamos dizer, aquela ferramenta, mas ela não tem o conhecimento teórico, né? Então, ela fez um inventário daquele e ainda não sabe o que fazer com aquilo, né? E a gente costuma dizer que isso é uma coisa assim que queima o próprio material, queima o trabalho que é feito por profissionais que estudam, que têm a formação e que estão preocupados com a formação do profissional. Então, é importante que o profissional identifique, porque, claro, como é que ele vai identificar se ele não conhecer nada?
né? Exatamente. Sabe? Então, ele precisa ter uma leitura, né? Eu falo assim, que o profissional que tem a formação em terapia cognitiva e terapia de esquema, ele vai sempre ter a possibilidade de ter esse olhar, né? É um caso que esse paciente tem muitos padrões, que se repete, parece que a demanda que ele está trazendo é algo que é repetitivo na vida dele. Ele vem com um histórico, por exemplo, de muitas terapias e não conseguiu resolver determinadas questões. Então, hoje, porque logo no início que, né, que começou, saiu assim terapia de esquema e que o Brasil começou também a buscar mais isso, ficou muito assim, é para transtorno de personalidade, né? E hoje a gente sabe, com todas as pesquisas e os estudos que têm sido continuados, né? A terapia de esquema ela tem sido utilizada para vários tipos de problemas, né? O terapeuta pode Exatamente. utilizar para vários tipos de problemas, né? Exatamente. E aí, Praticamente pode se falar. ampliou, praticamente se ampliou para todos, toda a psicopatologia, né? Uhum. Não tem mais essa indicação tão restrita como parecia no início, né? Parecia no Isso. início que era, e foi realmente falas do próprio Jeffrey Young, lá no início Uhum. da terapia do esquema, que era mais voltada para transtornos da personalidade, mas de fato ela foi se ampliando, né? E do eixo Uhum. 2, né, se ampliou para praticamente todos os transtornos do eixo 1 também, né? Então, de fato, e como tu comentaste, as pessoas, ela se popularizou, né? A terapia do esquema, ela ficou bastante popular, hoje em dia bastante popular. Então, as pessoas têm, às vezes, algumas pinceladas, né, da terapia do esquema, ou, como tu disse, baixam o inventário de esquema, ouvem falar, tem uma pincelada e saem aplicando de uma forma um tanto perigosa, né? Existem alguns riscos realmente que se pode incorrer por não dominar os conceitos da terapia do Uhum. esquema de uma forma plena. Então, o que a gente recomenda é fazer uma formação nessa área para ter uma visão mais completa, conseguir conceitualizar o caso de uma forma mais completa, enfim, dominar as ferramentas e os conceitos antes de sair aplicando, né? Exatamente, Marco, perfeito. Porque a gente sabe que as pessoas acabam tendo acesso, então estuda um pouquinho ali, tem muita publicação, tem muito livro saindo e tal. Mas eu falo assim que nenhuma coisa substitui a outra. Então, você pode ter todos os livros de terapia de esquema. Se você não tiver um contato com profissionais que têm a prática clínica também e que sabem explicar, vamos dizer assim, como que aquele conceito você vai identificar na prática sua, ou quando o seu paciente relata algumas questões da vida dele, você pode ler 2 vezes o livro, entendeu? Mas você não vai, vamos dizer assim, ter o mesmo nível de conhecimento se a pessoa faz a formação, faz leitura, se atualiza né, com as publicações novas, faz supervisão. Então, isso tudo a gente sabe que faz parte da formação do profissional, né? Então, assim, e como você falou, para identificar, é preciso que você também veja que tem pacientes que não necessariamente têm que ter transtorno de personalidade. Às vezes ele tem uma depressão que é refratária, ele tem, por exemplo, traços de personalidades mais cronificados, né? Ou então esses transtornos mesmo que têm uma cronicidade, que ele acaba não tendo muitas melhoras no histórico de psicoterapia que ele faz, independente até de outros modelos que a pessoa tenha feito. Né? E a gente sabe, por exemplo, que terapia de esquema né, é maravilhosa. É assim, o Jeffrey Young foi assim genial em fazer o que ele fez, né? Por isso, talvez assim também tanto se tem a busca hoje, né, Marco, dos profissionais até de outras linhas teóricas buscando terapia de esquema, porque tem aquela lógica, aquele né, pensamento também de que tudo vai estar no passado, né? E a gente né, abre um parênteses aqui que as coisas não são bem assim, que tudo agora eu vou trabalhar só com esquema, né? Você precisa ter o conhecimento para você saber quando você indicaria e quando você optaria ali para fazer uma terapia cognitiva do Beck, fazer a proposta mais, vamos dizer, curto prazo, né? E eu vejo hoje, né, Marco, que na prática clínica é super importante que você discuta com o paciente,
né? Discuta também para ele também tomar decisões a respeito do tratamento dele, né? Então, por exemplo, eu tive uma situação de um paciente, assim, só exemplificando, que ele já foi meu paciente em outros momentos, né? E ele se dá super bem com terapia cognitivo comportamental. Mas, quando ele veio novamente, o ano passado, eu percebi assim, eu falei, não, agora não tem como, porque é o mesmo padrão que estava surgindo novamente na vida dele. E aí, como a gente já tinha uma aliança terapêutica, uma relação estabelecida, eu já fui direto ao ponto. Falei, olha, você sabe que o que está acontecendo com você tem a ver com padrões que se repetem na sua vida, que a gente já discutiu, inclusive, em outros momentos de terapia, né? Eu acho assim, ok, posso te estabilizar, mas eu te indicaria, e ele já leu alguma coisa sobre o assunto, uma pessoa instruída. E eu falei, eu indicaria que a gente trabalhasse sim de terapia de esquema, porque aí ele falou assim, eu sei que eu preciso disso mesmo, Sérgio, mas eu preciso primeiro que você me ajude, que é o quê? É algo que ele está querendo resolver de forma mais prática. Então, ok, vamos tentar resolver isso, né? Porque dentro de TCC a gente vê ali as propostas. É uma situação de reestruturação, é uma questão de mais prática de solução de problemas, qual é o foco que eu posso dar, né? Ou é uma coisa que realmente, e porque é um papel nosso como profissional, informar o paciente dos tratamentos que existem, né, Marco? Eu não posso, Exatamente, que é o né, ficar consentimento só... informado, né? Tanto na medicina, né? Embora Uhum, pouco seguido, né? Isso é muito pouco seguido na medicina, na minha visão, mas na psicoterapia também, né? O princípio do consentimento informado é exatamente isso, é a gente discutir com o paciente, trabalhar em equipe com o paciente, né? Nas decisões que a gente toma, informar o paciente sobre as decisões e quais são, eventualmente, até riscos de tomar uma decisão para cá ou para lá, vantagens, uhum, desvantagens de uma determinada decisão e distribuir essa responsabilidade com o paciente de forma que ele entenda o processo, né? E que ele possa decidir também, né? Que qual o uhum, melhor caminho a tomar junto com o seu terapeuta. Exatamente. uhum. Exatamente. Então, essas questões hoje e muitas vezes os pacientes vêm também já procurando terapia de esquema, né? Porque hoje Sim, a informação é muito rápida para as pessoas, né? Então, ela também tem esse desejo de trabalhar, ser trabalhado o processo dela, uma proposta que ela já conheceu, já viu, já leu algumas coisas sobre isso. Então, a gente pensando de forma assim, para fechar essa questão aí, né, do questionamento, né, Marco? Se você vê pacientes também, outro ponto interessante quando o terapeuta, você percebe uma dificuldade na relação, no estabelecimento dessa relação com o paciente, né? sim. De o terapeuta ficar muito ativado, muitas vezes. E eu Uhum. falo até, né, Marco, a importância do terapeuta conhecer os próprios esquemas. E quando ele faz um curso, por exemplo, uma formação, até na formação, né, que a gente tem o curso junto lá com vocês, lá, né, o curso da Arte Média, a gente aplica o material nos terapeutas, para que eles possam ter Exatamente. esse conhecimento. Que hoje é muito importante essa questão da autoprática, né? Que é você Exatamente. também passar por algumas ferramentas, seja, né? Para que você possa compreender melhor. Isso melhora muito como você vai atuar e perceber quando você propõe também para o paciente. Puxa, eu já percebi isso comigo, né? Que pode acontecer isso, né? De o terapeuta ter ativação, né, de esquema na sessão, e como ele não estuda, que nem a gente fala, não importa se você é um terapeuta cognitivo, comportamental, psicanalítico, rogeriano, o que for, você vai ter esquema, certo? E ele pode ativar em algum momento. A diferença é que quando você estuda terapia de esquema, você sabe, você identifica, você se dá conta. Quando você não estuda, você nem sabe que ativou. Você percebe que você teve um desconforto, né? O que você se incomodou ali. E aí você acaba tendo uma estratégia de enfrentamento ali que vai Uhum. variar também, né? A gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão de como avaliar isso também, que vai também interferir na conduta, muitas vezes, que o terapeuta vai ter. Se ele não tem a formação, se ele não tem um apoio de profissionais
que estudam essa área, né, Marco? Para que ele possa aprender a fazer o manejo de si mesmo na sua atuação clínica. Porque se ele não tem conhecimento, ele está inconsciente dos esquemas, certo? Certo? Aí, quando ele tem uma ativação, se ele tiver um estilo de enfrentamento evitativo, ele pode despistar, sair para o outro lado. Aí, o que isso vai gerar? O paciente acha estranho, né? Porque ele fala, nossa, eu já recebi paciente que fala assim, chegou num ponto que minha terapeuta parecia que ela estava, parece que fugindo de algumas coisas, né? E daí, claro, né, a gente escuta, né, Marco? Mas você já sabe que ali teve ponto que aquele terapeuta foi ativado e ele não soube fazer o manejo. Só que o paciente também não sabe, mas ele percebe vamos dizer, a expressão não verbal do paciente, do terapeuta também, né? Você percebe do paciente e o paciente não é alguém totalmente passivo no atendimento, né, Marco? Ele também vai perceber. Exatamente, Sérgio, exatamente. É isso que você falou, até a palavra, uma palavra que está muito associada à psicanálise, né, que é inconsciente, né, mas que, na minha opinião, até o livro que eu escrevi, O Novo Inconsciente, né, para ser alguém, da psicologia, né, Marco? É da psicologia, né? A gente não pode restringir o conceito de inconsciente somente à psicanálise. Só para uma, né? Eu me esforcei no meu livro Novo Inconsciente para demonstrar isso, que existe um novo inconsciente que emerge dos estudos de neurociência, né? Que as ciências do cérebro, do comportamento, apontam para a mente inconsciente, que existe uma mente inconsciente, só que ela não é exatamente como Freud tinha concebido, né? Inclusive, uma das coisas que eu falo no meu livro é que a teoria do Jeffrey Young, a terapia do esquema, é um dos melhores mapas, né, para a gente entender, clínicos, né, para a gente entender o funcionamento do inconsciente. Eu acho que ela ilumina, né, muitos aspectos do funcionamento inconsciente. E isso que você falou agora, por exemplo, né, na linguagem da psicanálise, né, mas que não é restrita à psicanálise, a transferência e a contra-transferência, né, estão muito presentes na terapia do esquema, né? Ou seja, ativação de esquemas do paciente durante a terapia, né? A transferência, ou seja, a generalização de memórias de situações lá no passado do paciente e que se expressam na relação terapêutica, na própria terapia, a transferência, e da parte do terapeuta, a ativação dos esquemas do terapeuta, né, durante a terapia, né, ou seja, o inconsciente do paciente, o inconsciente do terapeuta estão ali conversando, né, na terapia, através desses mecanismos, né? Não, e o seu livro, assim, maravilhoso, né? E assim, o próprio nome também que você colocou, né, o Novo Inconsciente, e ele traz isso que você falou, né? Ele ilumina um pouco mais também, como que hoje os terapeutas cognitivos e terapeutas que se sentem mais à vontade para usar o termo, porque sabe que existe um novo inconsciente que não necessariamente é o mesmo que a gente está dizendo no sentido assim da leitura que a psicanálise faz, né? Então eu acho que isso é muito rico, né, Marco? Perfeito. Não, é só para dizer que, na verdade, esse conceito nem é meu, assim, eu só relato, descrevo, né, essas descobertas. É a releitura ali que você traz, né? Eu só sistematizo, mas as ideias são de muitos autores, na verdade, muitos pesquisadores. Eu só fiz uma sistematização ali para deixar claro que existe um inconsciente que é da TCC, que é das neurociências, enfim, um inconsciente científico, né? E tem teorias contemporâneas, né, que são muito boas para a gente poder compreender os meandros, ou até a expressão que Freud usou, as vicissitudes do inconsciente. A gente teve uma aula com uma professora semana passada agora de comportamental e ela, inclusive, ela falou explicando ali bem aqueles conceitos iniciais ali, né, para uma análise funcional melhor de um determinado comportamento problemático que o paciente traga, e ela falou até isso, olha, o que acontece? O paciente, isso está acontecendo na vida dele, mas ele não está no nível consciente de que este é o mantenedor do meu comportamento tal. Ele está num nível que ele não tem consciência, ela falou. Podemos dizer assim que está inconsciente naquele momento da vida dele, até que ele vá para a terapia.
né? Então, você vê que realmente Exatamente. é um termo, assim, que fica fácil também de dialogar e, às vezes, explicar, né? Para a pessoa, até para o Exatamente. paciente não se sentir tão culpado, né? Eu noto que existe muita evitação desse tema para não gerar confusão semântica com a psicanálise, Aham, né? Parece que tem inconsciente tem um copyright ali que é, diz, olha lá embaixo aquele Rzinho, né? uhum, Que está ali by Freud uhum. e Não, e que eu acho, assim, que por isso a importância também, assim, tipo assim, quando a pessoa vai investir numa formação, ela saber quais são, que equipe que está envolvida naquela formação, né, Marco? Porque, às vezes, exatamente. por exemplo, essa professora, o pessoal que estava assistindo a aula dela, falaram, nossa, mas é uma outra visão que a gente está tendo Hum, desses conceitos iniciais do comportamental, que eu não podia nem ver isso na minha frente, sério. hum, Mas por quê? É uma pessoa que domina o assunto, né, Marco? Né? Domina Exatamente, e sério, sabe Zé. trazer para o profissional que já está na prática hoje, né? Que é poder Exatamente. exemplificar, né? Poder exemplificar o que acontece na prática clínica, né? Por isso que Então, o eu acho assim. nosso curso que está na Arquimedes, os professores foram selecionados criteriosamente, selecionados a dedo, e Uhum, todos eles têm uma enorme capacidade realmente clínica e um grande sim, conhecimento de várias abordagens, né? Então, exatamente. eu sou muito orgulhoso de ter participado desse projeto contigo, do qual tu é Uhum, coordenadora do curso, né? uhum. Eu e a professora Fátima, diretores A do gente tá junto, coordenação. né? Nós três aí com. Exatamente. A gente é muito orgulho do produto final que ficou o nosso curso, né? Mas deixa Uhum, eu perguntar, voltando ao nosso foco da terapia do esquema, deixa eu te perguntar uma coisa, né? uhum, Eu queria que tu pudesse explicar um pouquinho, como é a avaliação de um paciente que vai ser atendido por um terapeuta do esquema. Como é que a gente pode fazer isso? uhum. Bom, esse é um outro ponto interessante, porque se você tem o conhecimento, por isso que a gente falou da questão teórica, né? Você precisa ter o conhecimento dos conceitos principais ali da terapia de esquema, né? Porque você vai precisar, um dos pontos principais é você poder identificar os esquemas iniciais desadaptativos ou esses esquemas remotos do paciente, né? Identificar também as necessidades, porque você fala assim, o que que eu vou avaliar, né, num paciente, de que jeito que é essa avaliação, né? Bom, identifiquei que ele não tá caminhando na terapia, será que é um caso, né? Vamos dizer que você vai com esse raciocínio inicial, que você começou com a primeira pergunta ali, né? De como é que eu identifico? Uhum. Então, tá, você já identificou que não está sendo suficiente o que você está utilizando. E você decide que você vai partir para a terapia de esquema. Então, esses conceitos iniciais, o profissional tem que ter ele na cabeça, né, Marco? A gente até fala que no início a pessoa tem uma colinha, é importante que ele tenha para ele poder internalizar esses conhecimentos, mas ele vai ter que identificar. Por quê? Porque a identificação e a avaliação, ela envolve você entender quais são esses esquemas, né? A gente tem ferramentas maravilhosas em relação a já, por exemplo, claro que terapeutas mais experientes, eles podem ouvir o paciente e começar a identificar possível esquema tal. Para isso, né, quando o pessoal está tendo aula com esses professores experientes, assim, no curso que a gente vê, né, eles falam assim, nossa, como é que ela já identificou isso? Mas não é nem vamos dizer, uma mágica fazer isso, não. É o conceito internalizado e o conhecimento internalizado que o professor, o profissional já tem, né? Então, ele consegue, a princípio, fazer essa leitura e identificar alguns esquemas do paciente sem necessariamente estar já com um instrumento. Para isso, ele tem que ter bastante conhecimento teórico. Então, ele vai ter que reconhecer o que é um esquema, né? Desses que a gente comentou, as necessidades emocionais do paciente, porque elas vão estar relacionadas, né? Sim. Ele só desenvolveu aquele tipo de esquema porque teve necessidades emocionais que não foram atendidas durante né, a infância dele, durante a adolescência ali, nesses períodos que ele tem tarefas a serem cumpridas aí no desenvolvimento. Um outro ponto interessante é os estilos de enfrentamento, né, Marco? Sim, Então, sim. então esses três o temperamento do paciente, o estilo de apego, tudo isso você pode ir conseguindo identificar. Mas voltando assim em termos de instrumento, Marco, eu até tenho aqui
para mostrar ao pessoal, acho que já teve acesso, mas a gente tem, por exemplo, as últimas atualizado, no curso está todo o material atualizado, né? E sempre tem atualização, que é o questionário de esquema, né? O mais utilizado, que todo mundo conhece, vou só estar mostrando aqui, ó, o questionário de esquema, né? Do Young, que é a versão ISQS3, que é a versão mais, vamos dizer assim, reduzida. Você não tem necessidade de utilizar aquela longa, até porque o paciente fica longo demais também, né? Verdade. Então, para O vocês, longo é bem longo mesmo. Ele é é bem bem longo mesmo, tem 200 trabalhoso e de poucas responder. Exatamente. questões. Fica um pouco exagerado, né? Isso, E essa versão curta, ela está bem validada já aqui bem no Brasil, validado. né? Tem Aqui no estudos de Brasil, né? validação recentes aqui no Brasil. Então, é importante isso. Não é um instrumento gringo que foi Uhum. Que simplesmente a população daqui ainda não teve, né? não é traduzido apenas, ele foi validado aqui para a população brasileira, foram feitos Uhum. vários testes de parâmetros psicométricos, né? Uhum. Cidades, então é um instrumento que tem uma utilidade e Sim, validade assim bem estabelecida, né? sim. Então, o inventário, eu até, né, fiz um roteirinho para o pessoal, para a aula pessoal da turma do curso, né, da arte média, e Sim, aí esse roteiro é como se fosse um guia mesmo, né, Marco, para poder ajudar o terapeuta a fazer esse raciocínio de uma forma organizada, né? Então, por exemplo, então você vai fazer, claro, de início, você vai levantar as queixas do paciente, os problemas dele. E quando ele fala dos problemas que ele traz, um terapeuta de esquema, ele já vai tentando identificar naquele problema qual é o possível esquema que esteja relacionado ali. Você já vai fazendo uma leitura, né, com base nesses conceitos. E depois, claro, para você identificar, por exemplo, não, os esquemas que normalmente o paciente está, vamos dizer, que está prevalente ali naquele paciente. Aí você vai poder utilizar o material que é o inventário de esquema. Então, no próprio falando, eu não tenho como não falar do curso, porque o material ficou organizado, né? Lá tem, por exemplo, o que usar para identificar os esquemas do paciente. Isso, isso e isso. Então, tem assim um guia para o terapeuta que está iniciando, né, Marco? Se orientar na conduta dele de instrumentos, o que eu faço, o que eu uso, o que eu, né, utilizo agora. Então, isso é muito bem organizado. Além, porque depois você tem também, assim, essas necessidades emocionais, por exemplo, né? Você também tem hoje instrumentos, por exemplo, as histórias terapêuticas, né? Que tem em relação que alguns autores já estão fazendo. Tem um outro material aqui que eu estava até com ele aqui, deixa eu ver se que ele traz bastante isso. Esse das histórias terapêuticas, você pode usar tanto com adulto como com criança. É um material um pouco mais, vamos dizer, que está concreto ali na mão do terapeuta, né? Inclusive da Aline Reis, né? Que é uma profissional que estuda Ótimo, muito em terapia de sim. esquema, né? E, por exemplo, para você, tipo assim, a origem dos esquemas, né? Você vai utilizar um outro inventário que é o estilo parental, né? Então, a gente tem tudo isso muito estruturadinho para nortear melhor o terapeuta que está iniciando seus trabalhos em terapia de esquema, que é mais uma outra ferramenta. Tem outras ferramentas que eu poderia utilizar também, tem ferramentas da própria terapia cognitivo-comportamental, que o pessoal já tem familiaridade, né, Marco? Por exemplo, fazer um automonitoramento do meu esquema. Ele já identificou os esquemas com o terapeuta compartilha com o paciente, faz uma psicoeducação em relação a isso. E o paciente vai começar a observar quando que está ocorrendo a ativação desse esquema. Então, aí você pode utilizar ferramentas da terapia cognitiva que a pessoa tem familiaridade, usar. Só que daí, lógico, ele é um pouquinho, a gente modificou, colocou esse instrumento também como ferramenta para o pessoal que faz, né, a formação, e daí tem lá um automonitoramento específico para ativação de esquema.
né? Então, tem as colunas, situação, gatilho. Então, naquela hora que você estava perto de tal pessoa e aconteceu isso, uma memória ali foi ativada, né? E aí aquilo foi um gatilho e né, surge a ativação do esquema. O outro ponto importante, né, Marco, é o estilo de enfrentamento, né? O estilo de enfrentamento, a gente também tem os inventários, né? Que é do enfrentamento, que são aquelas três formas com que é universal, vamos dizer, que seria luta, fuga e paralisar, né? A fuga esquiva, que é o paciente muito evitativo, tem como você, tanto quando você estuda a terapia de esquema, você logo identifica no paciente, quando ele está com você, quando ele faz alguma evitação de alguma coisa que você está propondo. E é interessante, né, Marco? Porque se você está com um paciente desse que você não tem o conhecimento de terapia de esquema, e ele pode, tipo assim, meu paciente não faz a tarefa, tal. Ele pode estar no modo totalmente, que a gente chama, que é o modo protetor desligado, né? Que é um conceito da Exatamente. terapia de esquema. E ele estando nesse modo, ele não vai se envolver. E o terapeuta, ele não sabe como ultrapassar isso. Se ele, né, é onde a gente fala que muitas vezes não está sendo suficiente a terapia cognitivo-comportamental para aquele caso. Né? Não Exatamente. estamos aqui diminuindo nem nada, mas é quase como se fosse assim, então teria que ser outra proposta. Não, a proposta do Beck foi essa, né, Marco? A proposta dele é Exato. diferente. Não tem Sim. nada de errado com isso. Mas a proposta dele é para ir até aqui. Né? Tanto é que ele, né, sempre foi um estudioso, um pesquisador super aberto com todos os novos que vieram, os autores, os que foram criando, né, novos formatos aí de apresentar terapia cognitivo-comportamental. Né? Então, o estilo de enfrentamento também existe os inventários. Né? E hoje os profissionais também têm usado muito, por exemplo, também avaliar, por exemplo, se estuda muito trabalhar com modos também, ao invés de pegar cada esquema separado, né, Marco? Então, ver, tipo assim, o modo em que o paciente entra, é como se fosse um estado em que ele entra, o modo, né? Diferente, assim, o esquema ele vai estar sempre lá, vamos dizer assim, pode estar menos ativado e mais ativado, né? Então, o paciente tendo conhecimento, sabendo, identificando, ele vai saber trazer para o terapeuta esse momento em que ocorre aquilo, né? E qual é o tipo, como é que ele está lidando com aquela ativação, né? Porque ativar a gente já sabe que não tem como, vai surgir. Exatamente. Quanto mais estressado está o paciente, situações assim de estresse acabam tornando o esquema que estava ali hipovalente, né, tornando hipervalente. Então, vai haver sempre uma oscilação na vida da pessoa, né? O esquema ele não desaparece, né? Ele Isso. fica dormindo, fica quietinho, né, Sérgio? Pode ficar quietinho, o paciente está Exatamente. bem, ele está ali quietinho, mas o paciente estressou, ou até coisa assim, dormiu mal, né? Uhum. Situações assim, enfraquecendo o controle cognitivo ali, Uhum. córtex cerebral ali, o córtex pré-frontal estando mais fragilizado por uma série de situações, emergem, né, esses fantasminhas aí que são É, esquemas para assombrar os nossos pacientes, né? tem uma professora que ela fala assim, até ela dá bem a parte neurobiológica, assim, dos esquemas. Você tem um artigo sobre isso também, né, Marta? Sim, Aí ela falou assim, que é como se você imagine que o esquema é um elefante, entendeu? Dentro de uma joalheria, né? Então você não vai poder mexer com ele inteiro, né? Então você vai sempre, vamos dizer assim, e com muita cautela, com muita calma, ajustando isso e fazendo com o que você falou, né? Que é enfraquecer. Mas ele não vai ser algo eliminado da vida da pessoa, até porque é uma estrutura, né? Que se exatamente. formou ali, que a pessoa tem um jeito de ser, né? Que tem ali como, né? Vamos dizer assim, durante o desenvolvimento dela, se estruturou, porque é uma explicação até que o Jung traz ali em relação à questão da personalidade, né? Que antes a gente Exatamente. não via muito isso, né? Até vale comentar, o Jung se baseia muito no trabalho do neurocientista especialista em amígdala, a amígdala do cérebro, né? Uma estrutura
pequenininha, do tamanho de uma noz, né? Mas que tem uma importância tremenda no funcionamento do cérebro, né? É uma espécie de central da ameaça do cérebro ali que, quando detecta alguma coisa que ela interpreta como sendo ameaçadora, né? Uhum. Aciona a reação de luta ou fuga ou freezing, né? Então, Uhum. realmente essas três respostas que tu mencionou, de Uhum. paralisar, que é o freezing, né? Congelar, fugir, né? Fugir. Ou lutar, né? Que tem relação com os processos, né? Da terapia do esquema, realmente, né? Exatamente. Mas o que o Ledu comenta é que essas memórias, né? Os esquemas, na verdade, são memórias, né? Uhum. Que estão ali gravadas na amígdala, né, de situações ameaçadoras, né, que a pessoa viveu lá na infância ou inclusive na adolescência, e que elas não são deletadas completamente. Elas, hoje, o que se sabe sobre o funcionamento da memória é que elas, na verdade, são sobrepostas por um novo aprendizado, né? Então, elas são inibidas pelo córtex pré-frontal, né? Quando a pessoa está bem, ela Uhum. inibe aquela memória, mas ela está ali latente, digamos assim, né? Então, Uhum. de estresse, ela pode ser novamente potencializada e começar a se expressar novamente no comportamento da pessoa, enfim. Então, Uhum. realmente, como tu dissesse, essa metáfora do elefante eu achei muito boa. Uhum. Uhum. Na joalheria eu achei muito boa, não conhecia essa metáfora. Muito, Uhum. muito. E realmente, né, Marcos, se você for pensar, você não tem como, vou fazer, tanto é o Yang que fala, a cura disso não é uma cura, é diminuir a valência dele, né? Diminuir Exatamente. para que ele não fique tão ativado na vida da pessoa, como é no caso, por exemplo, um transtorno de personalidade, que aí você vê as pessoas quase como se ela tivesse 24 horas funcionando ali no, né, com os esquemas todos ativados. Uma outra questão interessante também, Marco, falando em relação a avaliar, também a avaliação dos modos, né? Então, tem tanto um inventário também, que também já foi publicado, né? E que você consegue fazer esse levantamento, né? Fora isso, tem também esse material aqui, que é da Lilian Cortegagna. Ela fez um material muito legal, que é os baralhos interativos de esquemas e modos, né? E tem esse livrinho aqui também, muito interessante, que é sobre Juninho e seus outros lados, né? Então, para ver modos de crianças e adolescentes também. Então, assim, tem já ferramentas mais que facilitam e que pode ser bastante interativo com o paciente. Tem paciente adulto que gosta de, por exemplo, de identificar. Esses dias, uma terapeuta de criança e adolescente que tem aqui, ela fez, a menininha não fica sem a mãe, ela fez o levantamento das necessidades emocionais da menina e da mãe junto, na sessão, né? Então, Muito interessante. e a mãe adorou participar. Então, você pode ter, né, usar as cartinhas, e fica até interessante, por quê? Por causa que tem muitas memórias, né? Essas necessidades emocionais são lá, esteve presente também na vida, na infância, né, Marco? Então, o que que acontece? Quando o adulto vê uma figura mais infantil, isso remete ele a acessar melhor, sabe? Exatamente. Tu já está entrando na questão que eu ia te perguntar, Séries, sobre os recursos que o terapeuta tem, né, Uhum. hoje em dia, né, para realizar a avaliação e identificar os esquemas do paciente. Já está entrando Isso. na questão. Daí acabei falando junto, né, com Mostra bem aí para o pessoal, que eu tenho certeza que o pessoal está esse, gostando né, de tem o ver livrinho, depois eu esses posso materiais. passar para vocês, se vocês querem deixar em algum local, né, para o pessoal ter acesso, que é, né, passar os nomes em tudinho, Juninho e seus outros lados, o baralho de esquema, esse aqui é bem legal, é de uma profissional que estuda muito terapia de esquema. Tem também um outro baralhinho que também a pessoa já pergunta, já faz direto a questão de perguntar e já vem o nome do esquema em cima. Então, ela tem pergunta assim, ó, fico muito triste quando vejo alguém sofrendo? Fale a respeito disso. Então, é
um bate-papo que pode ser feito com o paciente, né? E daí que você vai também... Outra questão da avaliação que é importante, Marco, que eu esqueci de comentar, é que aí tem mais aqui, ó, daí as histórias terapêuticas, que ela avalia as necessidades emocionais, né? O jogo dos modos também, né? Aí aqui tem o modo com que cada, né? Porque às vezes você vê um adulto, por exemplo, né? E você pensa que... mas aquele adulto, ele pode... Qual que é o modo criança dele? Em relação aos materiais, a gente já tem hoje bastante material que você pode utilizar com o paciente, que são, assim, são mais, assim, concretos mesmo, né? Tem os baralhos, tem o livro do Juninho e seus lados, né? E que você pode utilizar também as figurinhas com adulto também usa igual, porque você pode ver as necessidades emocionais do adulto. Ele, quando ele vê figura de criança, ele consegue acessar mais essa memória infantil, sabe, Marco? É bem Verdade, interessante, verdade. sabe? É bem interessante. Eu não sei se ele está aí, não sei se eu estou me metendo, mas eu até peguei aqui, está ao lado, esse material aqui, tu deve conhecer, né? Ah, Muito bom, sim! Eu não estou muito com bom ele aqui. também. Ah, sim, Da psicoeducação, né? eu gosto bastante, ele é voltado especificamente para a psicoeducação, tá? É da Uhum. minha querida Jaqueline Leão. Jaqueline, Ah, um da abraço Jaqueline. Eu tinha para visto ti, mesmo, Jaqueline. mas eu não tive acesso a Então, esse muito material bom, dela. Jaqueline Leão é ótima, tá? E o material é muito responsável também, tem até as Aham. referências ali, né? Vou mostrar para vocês aqui, já que é a Isso aí, sétima. mais um material, né, Marco? Material muito bom, vejam como tem material. Então, aqui tem, na verdade, tem fichinhas, assim, muito interessantes Ah, que bacana. para a gente psicoeducar sobre os Sobre os esquemas próprios e esquemas, né? tem sobre os domínios também, né? Então, Uhum, aparece, elas têm essas cores para identificar o domínio e os esquemas daquele domínio têm a mesma cor, que tu identifica com uhum. facilidade. Tem perguntinhas, assim, tem um lado, aliás, pensamentos típicos, né, que isso ajuda bastante. Às Nossa, vezes o é paciente se ótimo. identifica com os pensamentos típicos ali. Então, eu gosto de usar com o paciente, de ir colando ali nessa fichinha, Aham. e perguntar para o paciente mesmo se ele tem esse tipo de pensamento, colocar as questões que são colocadas aqui. É muito prático realmente esse material, né? Marco, e fica legal, né, o teu material, porque quando o paciente vê, ele ativa também nele a lembrança e, tipo assim, ele reconhece aquilo. Porque às vezes fica difícil para ele elaborar, né, uma resposta se aquele pensamento já surgiu. Até porque às vezes surge se ele for... Eu tenho um paciente que é super, assim, protetor desligado, então, assim, quase que ele não acessa pensamento. Entendeu? Então, agora ele já sabe, ele fala assim, não, daí eu fiquei pensando, né, será que meu protetor desligado ligou de novo? Para ele poder se dar conta de que é que estava acontecendo, porque é tão forte isso na vida dele, tão presente, que desliga ele. E daí ele não Sim. sofre, né? Ele não Talvez, entra em talvez, sofrimento. Séries, esse conceito é tão legal e importante do protetor desligado que talvez valha tu dar um exemplo aí para o pessoal entender melhor, assim, algum exemplo de algum paciente teu. Eu gosto de dar vamos dizer assim, um exemplo de mais assim da prática, né, Marco? Fica mais fácil por exemplo, esse paciente mesmo, eu fiz a avaliação dele, mas assim, fazendo a leitura, eu já via presente aquilo. E aí, é como se você, tipo assim, você faz perguntas para o paciente, que você poderia já desconfiar do protetor cigarro. Daí ele fala assim, foi tranquilo. Sabe que eu não sei, mas ele tem um problema. Por exemplo, esse meu paciente, ele tem um problema, ele veio com a queixa solidão. E aí, mas parece que está tudo tão bem, entendeu? Mas não é que está tudo tão bem, é que, e quando foi aplicado o inventário também, dos modos, aí tem lá modo protetor desligado, que é um modo de enfrentamento, né? O jeito que apareceu um modo de enfrentamento, além dos modos lá infantis, ou os modos, né? Pais punitivos, toda aquela, né, listinha lá que a gente conhece. E aí, essas respostas assim fazem com que o paciente. E daí, assim, é muito neutro na emoção, né? Na terapia, né? Então, ali você vai vendo que pode estar presente. E quando você aplica o inventário de modos, ele vai na correção, né, Marco? Daí tem lá os modos
hipercompensador, modo protetor ligado, vai indo. Aí você identifica que ele teve uma pontuação alta. E, além disso, o que eu ia falar da avaliação, que me veio falar rápido antes que eu... É que uma única avaliação de uma coisa só não é suficiente para o terapeuta falar, é isso aqui. Ele precisa ter todos essas formas de avaliar, porque se você não avalia bem, você não vai ter um plano de tratamento bom. Porque você pode ter... eu tenho um inventário de esquema, eu uso só ele. Tipo assim, tá faltando coisa aí. Às vezes a pessoa usa só ele porque é só isso que ela tem acesso, ou é só isso que ela conhece, mas o ideal é que ela faça essa avaliação clínica, o entendimento teórico, que ela vai identificando, por exemplo, porque, por exemplo, na relação terapêutica, se você não tiver conhecimento mais sólido, por exemplo, uma formação boa da teoria, você não vai conseguir identificar na relação terapêutica, porque não tem um inventário da relação terapêutica minha com o paciente. Vai ser muito ali na ativação, na transferência contra a transferência, né, Marco? Entendeu? Vai ser muito ali no que está acontecendo. Isso é super importante que está dizendo, realmente vale a pena chamar a atenção, que não é, porque muita gente cai nesse erro de se basear, por exemplo, eu acho que o erro mais comum é se basear totalmente no inventário de esquemas, né? Exclusivamente, porque veja, ele é um bom instrumento, validado e tal, mas não é perfeito, não é. Então, como tu dissesse, é a redundância, não dá para escapar disso, né? Você tem que ter várias ferramentas e a relação terapêutica e a leitura clínica do paciente em redundância, ou seja, quando fecha... você vai confirmando, né? Confirmando. Vários elementos coerentemente fechados ali naquela direção, aí isso está indicando de uma forma mais consistente do que apenas um instrumento, né? É muito importante essa tua observação, né? Isso a gente ressalta bastante no nosso curso, essa visão, Sim. né? Porque daí tem lá, né, Marco, todas as ferramentas que, né, propostas pelo Young, fora isso, mais as ferramentas que os brasileiros estão construindo, né, com pesquisas feitas aqui também na população brasileira, e mais toda essa criatividade aí, né, que a gente sabe que o brasileiro tem, de trazer essas histórias, vamos dizer assim, essas figurinhas, esses baralhos, essas ferramentas mais lúdicas também. E aí, essa questão da relação terapêutica, porque é fundamental, né? O trabalho do terapeuta de esquema tem uma ênfase maior nessa relação, né? Porque você pode pegar uma ativação quente ali na sessão, né? E aí, se você não souber, você pode reforçar a evitação do paciente. Você imagina se um paciente que tenha protetor desligado, aí você tem um terapeuta evitativo. Nossa. Como que vai ser? Como que vai fluir essa terapia? Exatamente. Então, assim, se acha assim, terapia sempre faz bem. Hoje a gente já sabe que, dependendo da terapia, ela pode fazer mal, né, Marcos? Exatamente. Tem contraindicação para terapia também, tem situações, problema que podem surgir realmente a partir da terapia, né? Então, a gente tem que ser muito responsável, né? Como? Estudando bastante, praticando, com a gente mesmo, né? Isso é muito importante, que a gente esteja inteiro, a gente conheça, o terapeuta do esquema tem que conhecer seus esquemas, tem que estar bem trabalhado em relação a isso, para não incorrer em erros na relação terapêutica com o paciente. Olha só, você falou do exemplo, né? Esse mesmo paciente, eu tenho um modo que, claro que hoje eu conheço, né, já trabalhei em terapia, identifico quando acontece, que por exemplo, o modo de evitação. Voltar a lembrar e dar um exemplo da questão da relação terapêutica que a gente estava comentando, né? E do estilo do terapeuta e também, além disso, ele também tem os estilos de enfrentamento dele e tal. Então, já conheço de mim mesma, né? Já fiz todos os meus inventários, da formação, todos. E se eu não tivesse a formação em terapia de esquema, como quando eu comecei minha carreira clínica, não tinha, eu devo ter feito muito isso, né? Porque a gente sempre gosta de falar só das coisas boas, né? Mas é importante que o terapeuta também conheça as suas vulnerabilidades, né? Em terapia de esquema, você é mexido muito, né, Marco?
Eu fiz uma outra formação só voltada para a relação terapêutica em terapia de esquema e foi muito, muito bom. E aí, trazendo o exemplo que você falou assim, como um exemplo pode aparecer nessa situação de um paciente com protetor desligado, e eu, por exemplo, ali já com isso trabalhado, você imagina se não é, né? E eu percebendo que eu estava muito mais ativa na sessão do que ele, do que o paciente. E aí, quando eu já identifiquei que tinha mais essa situação de ele entrar nesse modo, eu comecei a ficar atenta na sessão, e daí, quando eu ficava muito ativa, eu comecei a perceber que talvez o meu comportamento de ser ativa, muito ativa na sessão, poderia reforçar o comportamento dele de ficar na dele, certo? Uhum. Aí eu trabalhei isso com ele na sessão, na mesma hora, entendeu? Então, quando eu vi ali que ele não, foi tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu entrei nisso, falei, olha, eu gostaria de trabalhar um pouco como que nós dois estamos funcionando na sessão de terapia. Por que eu vou te falar sobre isso? Aí eu geralmente faço uma psicoeducação da importância de trabalhar essa relação e eu preciso colocar para ele o que é que surgiu comigo e o quanto que eu preciso tomar cuidado para que eu não reforce o comportamento dele. Sabe? E foi muito interessante, porque a partir dali, ele começou a ficar mais observador com ele também. E aí ele começou a participar mais. Mas era um paciente fazendo assim possivelmente ele poderia ser um paciente, se eu não estivesse atenta a essa questão da relação terapêutica, ele é um paciente que provavelmente poderia desistir da terapia. Sabe? Porque ele já veio de outras terapias. Que ele vai um pouco e para, vai um pouco e para. Então, ele deve entrar nesse modo, e daí, não se conseguindo ultrapassar isso, ele acha que não vai rolar a terapia. Não vai adiantar, porque né, ele não está acessando. Isso é um outro conceito que também foi falado na psicanálise, mas que é muito presente na terapia do esquema, que é a resistência. Né? De fato, as forças de resistência estão ali atuando, né? Atuando o tempo todo, né? Às vezes mais, às vezes menos, e o paciente tem muito auto-engano, né? Ou seja, ele não tem um acesso pleno, consciente, ele é ludibriado pelas forças de resistência que estão dentro dele ali, sabotando, né? Na verdade, o processo de mudança, sabotando a terapia, né? Uhum. E foi interessante, porque esse paciente eu tive que. Daí ele falou assim: me fala bem, César, como é que eu vou saber quando é que eu tô nesse modo? Né? Daí eu falei para ele, por exemplo, você queixa da questão da solidão. Aí sábado, o que você fez sábado no final de semana? Daí ele falou assim: fiquei em casa. Daí eu falei assim: então, você chegou a pensar em sair? Aí ele falou assim, eu, tipo assim, meio que eu pensei assim, eu podia dar uma saída. Daí depois aí já muito rápido, ele falou, nem percebi. Eu falei, mas eu não estou motivado. Eu falei, então, nesse momento, provavelmente é o protetor desligado, tipo assim, para que você vai sair? Você pode passar vergonha, você vai entrar numa situação que você pode, que esse é um pensamento que ele tem, de constrangimento e tal. Então, se eu fico em casa, você fica confortável, né? Então, e ele é tão sutil, falei, que você não vai perceber. Um dos indicadores é você não sentir quase a emoção, né, Marco? Assim, não sofre por não sair, sério. Ele não sofre porque não saiu, entendeu? Então, ele não sente assim, é quase como se, para mim é melhor ficar, entendeu? Só que daí hoje ele já faz essa leitura. Mas eu estou vendo que quanto mais eu evito, sério, mais eu alimento a minha solidão. Não é isso? Exatamente. Falei, Uma cortina de perfeito. fumaça, né, ali nas emoções, um botamento emocional, e né, Isso. aí isso ajuda a camuflar um pouquinho as coisas, Exatamente, Marco. e a resistência se fortalece, digamos Se assim, né? fortalece. E Séries, Fortalece. eu queria te perguntar uma coisa assim bem ampla, bem difícil de responder, mas que eu acho que é importante a gente finalizar nosso papo aqui com essa questão, né? Uhum. O terapeuta pode escolher os instrumentos que ele pode utilizar com o paciente e qual a
a indicação de cada ferramenta. Se puder fazer algumas Uhum. considerações sobre isso, acho que seria bem interessante para o nosso público. Uhum. Tá. Eu vou falar bem resumido, porque eu acabei que, quando eu falei, acho que dos instrumentos, eu falei tudo meio junto. Vamos agora compartimentar aqui para ficar mais fácil o pessoal entender e responder um pouco isso que você estava falando, para a gente fechar, né, Marco? Então, por exemplo, se você quer descobrir, o seu objetivo é entender ou descobrir quais esquemas seu paciente tem, eu vou escolher o inventário de esquema. Eu posso escolher o inventário, eu posso escolher usar, por exemplo, aí uma ferramenta, um baralhinho, eu posso fazer uso dessas, de mais de uma, porque a gente comentou de não utilizar só uma, né? Para você poder confirmar. Até porque, outro detalhe importante que eu esqueci, Marco, porque na hora que o paciente está respondendo esses instrumentos, principalmente os 2 questionários, ele pode ativar um estilo de enfrentamento hipercompensador ou de evitação. Entendeu? E daí, se ele entra na evitação, ele não sente nenhuma ativação quando ele lê aquela frase do esquema. Entendeu? Ou se ele racionaliza, por exemplo. Então, daí ele, tipo, meio que assim, não, isso eu acho que isso aí não, eu acho que isso já é resolvido na minha vida. Entendeu? Igual, por exemplo, um grupo de terapeutas que, tipo assim, a professora aplicou, e aí várias falaram assim, eu não tenho esquema, eu não tenho esquema. Aí a professora falou, olha, você não existe como você não tem, tá? Primeiro é isso. Então, segundo, que provavelmente ele pode estar desativado, certo? Ou uma dessas coisas aqui ocorreu. Que é isso. Na hora que isso ocorre com o paciente, se ocorre com o terapeuta, né, mãe? Então, um objetivo ali e como escolher o instrumento quero saber sobre esquemas, vou escolher o inventário do Yang, né? Que é, né, vamos dizer, carro-chefe aí. Posso também fazer um automonitoramento, posso usar uma ferramenta mais concreta como baralho, posso, né, usar ali o que você mostrou da psicoeducação, que mesmo sendo, parece, da psicoeducação, você pode tirar pensamentos dali, né, Marco, e tal, e já supor. Então, são todos materiais que você poderia fazer isso. Para identificar necessidades, para identificar a origem e as necessidades emocionais. A origem, ela vai estar na ferramenta principal, é o estilo parental, que é um questionário também que a gente tem, um inventário de estilo parental, que a gente lá no curso tem esse material inteiro lá. A gente hoje não tinha proposta de mostrar aqui todos os inventários de forma que pudesse visualizar bem, né, Marco? Mas o pessoal já conhece um pouco. Então, para descobrir, e também assim, você vai cruzar os dados do questionário esquema com como que a sua hipótese seria confirmada. Não tem como, se você for assim, você fez a correção do inventário, apareceu um esquema lá. E aí, no estilo parental, pode ser que o paciente foi evitativo. E daí não aparece. Isso não quer dizer que então não é. Entendeu? Você vai ter que investigar mais. Por isso que a gente falou de usar mais de um instrumento, mais de um recurso, né? Não precisa ser só um instrumento, mas mais de um recurso, certo? Que é explorar, por exemplo, o questionário, depois que você faz. Tem todo um procedimento que é feito também em cima dos questionários, né? E o outro aspecto, por exemplo, eu quero descobrir como que o meu paciente lida daí com as situações. Aí eu vou pegar os inventários de estilo de enfrentamento e posso usar eles, né? Ou posso dialogar com o meu paciente também. E a gente fala do inventário porque quem está iniciando é bom usar um material mais, porque ele vai ter menos repertório, né, Marco? Depois que o terapeuta tem formação, tudo, ele tem um repertório mais rico, né? Então, ele, tipo assim, às vezes numa consulta, ele já começa a identificar questões do paciente. Aí ele vai. Claro que também outro detalhe importante, não é porque o terapeuta acha que ele está dominando aquilo que ele já sabe tudo, né? Ele vai ter que estar sempre se atualizando, né? Saiu muitas coisas novas, né? Acho que o último congresso que teve trouxe várias coisas novas, então é importante o profissional se manter atualizado. Então, a ferramenta é isso. Esquema, tem o questionário, necessidades emocionais e origem, a origem, por exemplo, de onde surgiu os esquemas, é o estilo parental, certo? Do temperamento, a gente não tem ainda, Marco, tipo assim, um material totalmente específico, sabe?
Mas eu comentei na aula também de umas outras ferramentas, sabe? Mas elas não são assim da terapia de esquema. Elas são, por exemplo, tem um material que é tipo uma escala de temperamento da infância e adolescência. E no de adulto tem de personalidade, sabe? Mas aí, assim, só se o profissional quiser muito, ter muito material. Mas, assim, não é obrigatório, vamos dizer assim, que você tenha. Não pode virar aquele monte de coisa para o paciente fazer. Você tendo conhecimento, você vai fechar ali o seu raciocínio clínico e o paciente vai validar o seu levantamento, a sua conceitualização, a sua compreensão, vai ter que fazer sentido para ele também. Mas as principais Exatamente. ferramentas são essas aí, sabe? Eu lembrei, quando falou da origem do esquema, eu lembrei de uma técnica que eu aprendi com o próprio Jeffrey Young, num workshop que ele ministrou, que é quando a emoção daquele esquema está ativada, quando você está emocionalmente quente com aquela emoção, vamos supor, no esquema de abandono, você está sentindo aquela dor do abandono, enfim, aí você fechar os olhos, respirar e tal, e aí deixar uma tela em branco, assim, e aí ver que imagem que surge relacionada com aquela emoção, né? Aí, Perfeito, Marcos. para mim, veio, assim, perfeitamente a origem de um esquema meu, eu localizei, assim, perfeitamente, vi um filmezinho da minha infância lá, de uma interação com meu pai e tal, que foi a origem de um esquema que mais tarde foi se alimentando de outras experiências também, né? Sim. Mas eu achei muito boa essa técnica aí também. Então, E se você são legais, falando disso, você falando bem lembrado, Marco, que outra ferramenta, vamos dizer assim, é o exercício de imagem. exercício de imagem, Isso, que não precisa né? nem explicar, foi o Que é, que o Marco falou aqui, né, Marco? e que Ele é tem também mais vários um. desdobramentos, né? É muito interessante. Imagem, ela gera uma ressonância emocional muito grande, né? Então, Isso. tem a coisa do lugar seguro também, que é um mecanismo ali para Aham, proteger o paciente, enfim. Por isso que a gente tem que sim. estudar e tem que saber o que está fazendo ali para Saber o que está não fazendo. Tem, por incorrer exemplo, problemas. um que é bem legal, é trabalhar com fotografias, né, da infância, o paciente Sim, trazer, sabe? Porque aí você consegue ativar memórias dessa exatamente. paciente, levando ele, o que que essa criança, como que ela está aqui, né? Entendeu? E às vezes você vê assim, qual é a expressão que ela está tendo nessa festa de aniversário, por exemplo. E às vezes aparece triste, ou sozinha, ou aparece muito conteúdo emocional. Daí. Nossa, é muito rico, né, Sérgio? Olha, a É gente muito, poderia ficar muito mais muito tempo rico. conversando sobre isso. É. Mas, então, eu vou me despedindo e agradecendo a tua participação, Séries, e dizer que realmente o nosso curso, essa disciplina que tu tens sobre instrumentos, ela é muito original, tá? Tu fez Uhum. uma coletânea ali, reuniu, né, um conjunto de ferramentas assim muito completo. Tem dezenas de ferramentas, né, que tu Uhum. listou ali, que estão à disposição das pessoas que fazem o curso, né, que elas podem Uhum. acessar, podem ter acesso, né, e que isso ajuda bastante realmente as pessoas que estão nessa formação, né? Marco, e sempre assim, quando a gente pensa na formação, eu acho que porque como eu sou muito da clínica, né? Sou muito da prática clínica. É, isso dentro do curso aí, a proposta, né? Que tem no curso de dar esse passo a passo para quem faz o curso, eu acho que é fundamental, porque eu tô aqui do outro lado. Eu já sei como é que foi aprender, né? Como é que é importante você realmente ter um apoio, muitas vezes. Tá, o que eu faço depois que eu faço esse inventário? E lá a gente tem uma ferramenta também que eu elaborei lá, assim, claro, baseado na literatura, tudo é baseado no que já existe, né? Mas eu só, que nem você falou, organizei ali, sistematizei um jeito de ajudar no raciocínio. Então, daí tem as perguntas que você pode fazer, o que você poderia, como que você poderia explorar aquilo. Então, já tem as perguntinhas ali para o profissional. É só ele fazer uma pastinha e ter aquele material e usar. Exatamente. Eu uso muito esse material.
tá? E ele é maravilhoso. Realmente, eu quero te agradecer porque é um material exclusivo e muito bem feito, feito assim com muito carinho, com muito cuidado. Uhum. Realmente, Então, eu gosto de fazer essas coisas. foi muita dedicação que tem ali por trás desse material, né? Então, tudo Uhum. isso é um brinde aí para as pessoas que fazem a nossa formação, né? Uhum. Bom, então, Sérgio, eu quero te agradecer a generosidade de dedicar o teu tempo aí para a gente bater esse papo, contar essas coisas aí para o público, né? E, gente, Uhum. vamos para a terapia do esquema porque é bom É. demais. Realmente a gente fica aqueles casos difíceis, né, que a gente não consegue resolver. Quando a gente domina essas ferramentas, a gente consegue ajudar realmente esses pacientes, né? É. E eu falo assim, né, Marco, que a formação, ela é quase terapêutica para o terapeuta também, né? E aproveitando, Exato. também queria te agradecer muito, viu, o convite. Quando precisar, pode contar comigo. Você sabe que eu gosto de estar junto com vocês, contribuir, poder estar dialogando sobre assuntos que a gente, né, gosta de estudar mesmo. Maravilha. Então tá. Tchau, Sérgio. Muito obrigado aí. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.